Em 1895, o Império Britânico controlava um quarto do planeta. Sua marinha dominava todos os oceanos. Sua moeda financiava o comércio mundial. E então, por causa de uma selva sem valor na América do Sul, quase entrou em guerra com os Estados Unidos. Quase, porque no último momento, alguém em Londres fez as contas e percebeu que vencer essa guerra custaria o império inteiro. Esta é a história de como uma crise que ninguém lembra mudou o equilíbrio de poder global. Não com batalhas, mas com balanços contáveis. Estamos no final do século XIX. O mundo está dividido entre impérios europeus, e no topo de todos eles está a Grã-Bretanha. A Rainha Vitória reina sobre territórios que vão da Índia ao Caribe, da África à Ásia. A Marinha Real garante que nenhum navio cruze os mares sem a aprovação de Londres. Londres financiava ferrovias na Argentina, minas na África do Sul, plantações no Egito. O sol literalmente não se põe no Império Britânico. Mas do outro lado do Atlântico, algo mudou. Os Estados Unidos acabaram de fechar sua fronteira interna. A conquista do Oeste terminou, e toda aquela energia expansionista, toda aquela ambição que empurrou colonos através de um continente, agora não tem para onde ir, exceto para fora. E os números mostram uma realidade incômoda. Os Estados Unidos já superaram a Grã-Bretanha em produção de aço. Suas ferrovias são mais extensas, sua indústria cresce mais rápido, mas ninguém os leva a sério como potência global. Ainda são vistos como os primos distantes, barulhentos, ambiciosos, mas irrelevantes nos assuntos do mundo. Até que uma selva esquecida na fronteira entre a Venezuela e a Guiana Britânica mudou tudo. A fronteira entre os dois territórios nunca foi bem definida. Era floresta densa, sem valor, sem interesse. Ninguém se importava onde exatamente uma terminava e a outra começava. Até que alguém encontrou ouro, muito ouro, no rio Cuyuni, na região em disputa. E de repente, aquela linha imaginária no meio da selva se tornou a coisa mais importante do mundo. Pelo menos para quem controlava a Guiana Britânica. O Reino Unido decidiu que a fronteira, na verdade, estava muito mais a oeste do que todos pensavam. Expandiu suas reivindicações territoriais usando uma linha traçada décadas antes por um explorador chamado Schomburg. E essa nova linha, convenientemente, incluía todas as minas de ouro. E mais, incluía a foz do rio Orinoco, artéria vital da economia venezuelana. A Venezuela protestou, reclamou diplomaticamente, tentou negociar, mas era uma nação pequena, pobre e militarmente irrelevante. O Império Britânico simplesmente ignorou, porque o que a Venezuela poderia fazer? Nada. Absolutamente nada. Exceto apelar para os Estados Unidos. E foi exatamente isso que fizeram. Invocaram a doutrina Monroe, aquela velha declaração americana de 1823 que dizia que a América era para os americanos e que potências europeias não deveriam interferir no hemisfério ocidental. Na época em que foi criada, ninguém levou a sério. Era a pretensão de uma nação que mal conseguia defender suas próprias fronteiras. Mas agora, em 1895, os Estados Unidos eram diferentes e tinham um secretário de Estado chamado Richard Olney que decidiu fazer valer aquela doutrina, com força. Em julho daquele ano, Olney enviou uma nota diplomática a Londres, mas não era uma nota diplomática comum, era uma declaração de guerra disfarçada de correspondência formal. Ele escreveu que os Estados Unidos eram praticamente soberanos no continente americano, que sua vontade era lei e que o Reino Unido deveria aceitar a arbitragem americana sobre a disputa venezuelana, imediatamente. O tom era de ultimato, a mensagem era clara: saiam ou enfrentem as consequências. Em Londres, a nota chegou às mãos de Lord Salisbury, o primeiro-ministro britânico. E ele fez o que qualquer líder do maior império do mundo faria ao receber uma ameaça de uma potência secundária. Ignorou. Por meses, simplesmente não respondeu. Quando finalmente o fez, em novembro, foi com desprezo mal disfarçado. Rejeitou completamente a posição americana.
Disse que a doutrina Monroe não tinha relevância no direito internacional, que a Grã-Bretanha não aceitaria a arbitragem de ninguém sobre seus territórios e que os Estados Unidos deveriam parar de se meter em assuntos que não lhes diziam respeito. Era um tapa na cara diplomático, e Washington não ia deixar passar. Em dezembro de 1895, o presidente Grover Cleveland subiu ao Congresso e fez um discurso que chocou o mundo. Ele pediu fundos para que os Estados Unidos demarcassem unilateralmente a fronteira venezuelana e declarou que qualquer apropriação britânica além dessa linha seria resistida por todos os meios necessários. Todos os meios. A expressão era inequívoca, significava guerra. E, de repente, as duas maiores potências de língua inglesa do mundo estavam a um passo de se destruírem mutuamente, por causa de uma selva na Venezuela. A reação pública em ambos os lados foi de choque. Na Grã-Bretanha, as pessoas não conseguiam acreditar. Os americanos eram vistos como primos distantes, irritantes às vezes, mas ainda família. A ideia de uma guerra entre nações que compartilhavam língua, cultura e história parecia absurda, mas ali estava, real, iminente. E então, alguém começou a fazer as contas. A Marinha Real Britânica era a maior do mundo. Tinha mais navios de guerra do que qualquer outra nação. Em teoria, poderia esmagar a frota americana com facilidade. Mas havia um problema. Esses navios estavam espalhados por todo o planeta, protegendo rotas comerciais na Ásia, guardando colônias na África, patrulhando o Mediterrâneo. Não estavam concentrados para uma guerra no Atlântico. E os Estados Unidos tinham vantagens que os britânicos não podiam ignorar. Tinham uma costa enorme, difícil de bloquear. Tinham capacidade industrial ilimitada para construir navios rapidamente. E, acima de tudo, tinha o Canadá logo ali. O Canadá era vulnerável, muito vulnerável. Uma invasão americana poderia tomar todo o território em semanas. A Grã-Bretanha não tinha como defender uma fronteira terrestre de milhares de quilômetros contra um exército americano mobilizado. E perder o Canadá seria uma humilhação política e estratégica devastadora. Mas o pior nem era militar, era financeiro. Assim que Cleveland fez seu discurso, Wall Street entrou em pânico. As ações despencaram. Foi chamado de Black Friday. Os investidores perceberam o óbvio. Uma guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha destruiria a economia global, porque os dois países eram os maiores parceiros comerciais um do outro. E isso significava que a cidade de Londres, o centro financeiro do império, também entraria em colapso. Bancos britânicos tinham investimentos massivos nos Estados Unidos. Financiavam ferrovias, indústrias, infraestrutura. Uma guerra significaria calote em massa, falências, caos. Os financistas de Londres deixaram isso muito claro ao governo. Não podemos pagar por uma guerra com os Estados Unidos. Literalmente, não temos como sustentar o império e lutar contra a maior economia industrial do planeta ao mesmo tempo. Lord Salisbury estava em um dilema. Ele sabia que a Grã-Bretanha, tecnicamente, poderia vencer a guerra, mas o custo seria astronômico. E mesmo vencendo, o império sairia enfraquecido, endividado, vulnerável. E havia outras ameaças no horizonte. A Alemanha estava se tornando agressiva na Europa. A Rússia pressionava na Ásia. O Império Otomano estava desmoronando, criando vácuos de poder no Oriente Médio. A Grã-Bretanha não podia se dar ao luxo de desperdiçar recursos lutando contra os Estados Unidos por uma selva na Venezuela. E então aconteceu algo que salvou a face de Salisbury. O Kaiser Guilherme da Alemanha enviou um telegrama parabenizando os boeres na África do Sul por terem repelido um ataque britânico. O telegrama Kruger, como ficou conhecido, foi uma afronta deliberada à Grã-Bretanha. E, de repente, toda a raiva britânica se voltou para a Alemanha. Os jornais explodiram em indignação. A opinião pública exigia retaliação contra Berlim. E Salisbury usou isso como cobertura perfeita. Ele recuou com os Estados Unidos, aceitou a arbitragem, concordou em negociar e conseguiu fazer parecer que não estava cedendo, mas apenas sendo razoável diante de ameaças mais sérias vindas da Europa. Mas todo mundo entendeu o que realmente aconteceu. O Império Britânico piscou primeiro. A arbitragem ocorreu em 1899.
O tribunal, curiosamente, deu 90% do território disputado à Grã-Bretanha. A Venezuela ficou com quase nada. Mas isso era irrelevante. O precedente político havia sido estabelecido. Os Estados Unidos haviam forçado o maior império do mundo a aceitar sua autoridade no hemisfério ocidental. A doutrina Monroe, que antes era uma piada, agora era a lei, e o Reino Unido reconheceu isso implicitamente. E as consequências foram imediatas. Nos anos seguintes, a Grã-Bretanha cedeu aos Estados Unidos o controle do futuro Canal do Panamá. Retirou suas frotas do Caribe, terceirizando efetivamente a segurança da região para os americanos. Começou a tratar Washington não como rival, mas como parceiro júnior que deveria ser cultivado. Porque alguém em Londres entendeu algo fundamental. A ascensão dos Estados Unidos era inevitável. Os números não mentiam, a geografia não mentia, e lutar contra o inevitável seria suicídio financeiro. Então o Império Britânico fez uma escolha estratégica. Se não podemos vencê-los, vamos nos aliar a eles. Vamos moldar essa potência emergente. Vamos garantir que, quando finalmente assumirem o controle global, sejam nossos amigos, não nossos inimigos. E essa escolha salvou a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. Quando os alemães estavam a ponto de estrangular o Império com submarinos, foram os Estados Unidos que intervieram. Quando o Tesouro Britânico estava vazio, foram os bancos americanos que financiaram o esforço de guerra. Mas custou a posição de superpotência global. A partir de 1895, o Império Britânico começou sua longa descida, não dramática, não catastrófica, mas constante e aceita. Para a Venezuela, a ironia foi cruel. Foram salvos da expansão britânica apenas para cair sob hegemonia americana. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos intervieram na política venezuelana repetidamente. Empresas americanas exploraram o petróleo venezuelano. Washington decidiu quem governava e quem não governava em Caracas. Eles trocaram um império por outro. Mas a verdadeira lição dessa crise esquecida não é sobre Venezuela, nem sobre ouro em selvas. É sobre poder e dinheiro. Porque o Império Britânico não perdeu a Venezuela no campo de batalha, perdeu na sala de contabilidade. Quando os financistas disseram que uma guerra era financeiramente inviável, o jogo acabou. Não importava quantos navios de guerra a Marinha Real tinha. Não importava quantos soldados podiam ser mobilizados. Se o tesouro não consegue pagar, a guerra não acontece. A força militar é relevante apenas enquanto você puder pagá-la. No momento em que os custos superam os benefícios, não importa quão poderoso você seja, você perde. O Império Britânico era poderoso o suficiente para vencer os Estados Unidos em 1895, mas não era rico o suficiente para pagar pela vitória e ainda manter o resto do império funcionando. Então escolheu não lutar, e essa escolha, essa admissão silenciosa de limites financeiros, marcou o fim de uma era. A hegemonia global começou a mudar de mãos naquele momento, não com canhões, não com batalhas navais, mas com balanços contábeis e cálculos de custo. O Império Britânico fez as contas e percebeu que o século XX não seria seu, e decidiu que era melhor entregar o bastão voluntariamente do que ser esmagado tentando segurá-lo. Foi uma decisão racional, estratégica e profundamente triste, porque marcou o momento em que o maior império da história moderna admitiu que não podia mais pagar para ser o maior império da história moderna. E assim, sem disparar um único tiro, os Estados Unidos expulsaram o Império Britânico da América. Não com heroísmo, não com glória, mas com a arma mais poderosa que existe, a ameaça de um custo que o inimigo não pode pagar. Essa é a verdadeira suprema arte da guerra, e foi na Venezuela em 1895 que o mundo moderno aprendeu essa lição.